Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube e no Spotify, você consegue ver esse episódio com vídeo. Então você consegue ver também, conhecer quem é a minha convidada especial de hoje. O nosso assunto desse podcast é um assunto que eu acho que ele é pouco discutido, ele é um assunto pouco falado, mas que pode ser o assunto que pode mudar o jogo da sua clínica, mudar o jogo do seu atendimento, mudar o jogo da sua carreira, uma aquisição melhor, né? Então, a gente vai falar hoje de um assunto muito interessante. Eu trouxe uma especialista, né? Eu trouxe aqui a Thalita Nascimento, que é Head de Relacionamento ao Cliente, uma especialista em gestão comercial, que vai falar com a gente aqui sobre relacionamento com o cliente. Bem-vinda, Thalita. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, nosso podcast, Thalita, ele procura falar com fisioterapeutas, ele procura falar com os profissionais de saúde também, né? A gente não fala só com físio, mas muitos fisioterapeutas escutam o nosso podcast. E essa questão do relacionamento com o cliente, e a gente está trabalhando aqui todo dia juntos, e eu vejo uma coisa muito interessante, é que o nosso trabalho de aquisição, começa muito mais com um trabalho de recepção desse cliente e de acolhimento desse paciente, né? Conta para mim como é que qual a importância desse primeiro contato, que não é um contato presencial, mas qual a importância desse primeiro contato, né, Thalita? Assim, o primeiro contato eu acho que é um dos mais difíceis, porque o paciente ele vem sem conhecer a clínica na maioria das vezes. Então, o primeiro contato com ele, acredito que é a chave inicial, é o primeiro momento que vai decidir os próximos passos. Então, o que a gente faz é isso, é fazer com que ele tome a decisão em conhecer a clínica, em conhecer os profissionais, já desde esse primeiro contato. Né? E o mais difícil é que ele não está aqui, ele não está vendo, muitas vezes ele não conhece a clínica, então a gente tem que passar de uma forma bem... para que ele consiga entender realmente que aqui é o local que ele vai resolver o problema dele. Que eles vêm com um problema, né? Sim. Então a gente é o resolvedor desse problema. Na verdade, as pessoas sempre falam, né? Qual é a dor do seu cliente, né? O nosso cliente tem dor mesmo, Tem né? dor de verdade. Tem dor de verdade, tem dor no corpo, tem dor real, né? Assim, o que eu vejo, Thalita, é que no serviço, eu vejo a forma como vocês se comunicam com o paciente, até pelo WhatsApp, assim, e é muito legal, né? O uso de alguns emojis de maneira bem equilibrada, assim, sem ser uma coisa muito infantil, mas uma coisa simpática. Isso faz toda a diferença na recepção, né? Faz porque vamos dizer que não é proposital, porque pensa você, é diferente de você... A conversa de WhatsApp, ela é muito difícil, porque você na maioria das vezes, você não sabe como que é a entonação da voz, às vezes a pessoa ela não sabe nem com quem que ela está falando, porque as clínicas, elas têm o loginho dela lá. Então, a pessoa não sabe nem com quem ela está falando, se ela está falando com uma pessoa, se ela está falando com uma máquina, né? Então, o que a gente mostra, o que a gente precisa mostrar é isso, que realmente ele não está conversando com uma máquina, ele está conversando também com uma pessoa que tem nome, que está lá disposta a ajudá-lo. Então, o emoji que a gente coloca em algumas frases, em alguns pontos, é para mostrar isso realmente. Né? E é muito interessante também que, ao longo da jornada, às vezes um paciente começa a falar com a clínica de manhã e ele não toma a decisão de agendar ou foi ver a agenda dele e tal, e ele volta a falar com a clínica na parte da tarde. E é muito interessante que existe um padrão de conversa, um padrão de tom, um padrão de
o quão divertida é aquela conversa, o quão é informal é aquela conversa, onde o paciente ele se sente falando com a mesma pessoa muitas vezes sem mudar, né? Porque ele percebe que existe um padrão, né? Tem clínicas que às vezes é uma profissional só na recepção, Sim. então acaba conciliando aí os horários e as conversas. Em outros casos, não. Então, com treinamento, com técnica e com um roteiro, vamos dizer assim, a gente consegue manter esse padrão, né? E esse alinhamento para a pessoa entender que para ela achar que está falando, não com a mesma pessoa, porque às vezes acontece sim da gente explicar e mostrar que é uma outra pessoa que está falando, mas o padrão da conversa é o mesmo. E o que você acha assim, em relação à apresentação das pessoas que trabalham na recepção ou a apresentação da equipe que está à disposição do paciente, né? Qual que é a importância de como essas pessoas estão lá dispostas, como elas estão acomodadas e como elas estão até apresentadas, vestidas? Qual que é a importância disso, ali? Assim, a gente se vende a todo momento, né? Aí eu até dou um exemplo, eu brinco que você quando vai sair, você vai passear, ou você vai encontrar alguém, ou você vai, né? Você se arruma, a mulher se maqueia, o homem passa perfume e vai encontrar uma determinada pessoa, X. Sim. A mesma coisa é o trabalho, ou a recepção, no caso. A aparência, a maneira que você vai se apresentar é um dos pontos principais, né? Porque é o primeiro contato, é aquela pessoa que vai visualizar você e vai ver. Então, você bem uniformizado, você toma um cuidado, né, de estar sempre apresentável. E a gente que trabalha com pacientes com dor, então ter toda essa empatia é importantíssimo. Legal. E a gente procura fazer sempre uma coisa muito acolhedora, né? Principalmente para pacientes que estão com dor, que estão atravessando um momento de fragilidade lá, né? Quais são os elementos que você considera essenciais, assim, para uma equipe de primeiro contato com o paciente, né? A gente já está falando de um paciente que veio para a clínica, né? Então, assim, tem todo um namoro à distância, tem todo um namoro antes de você que esse paciente se convença de que realmente esse lugar é o lugar onde eu devo ir, e depois esse paciente ele decide vir para a clínica, né? Quais são como personalizar e quais são os elementos essenciais para esse ambiente de recepção, como falar com ele sobre as dores que ele está sentindo? Existem várias formas, né? Aqui, vou dar um exemplo nosso. No nosso caso, a gente tem... a nossa entrada é livre, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre vê quais são os pacientes que vão vir, sabe o nome dele, o horário que ele vai vir, para quando ele chegar, a gente chamá-lo pelo nome. Isso já vai fazer com um acolhimento melhor, diferente de você virar para a pessoa e falar: oi, posso ajudar? Você já chamar: oi, Hélio, tudo bem? É você, Hélio? Oi, prazer. E aí, automaticamente, se houve uma conversa antes e essa pessoa ela já conversou com você, ela também vai perguntar o seu nome. Ah, você que é a Thalita? Nessa hora, o vínculo Se faz uma conexão. já foi feita essa conexão. E aí, a gente já desenrola, já pergunta se quer tomar um café, se quer uma água, para se sentar, por favor. Às vezes a pessoa tem dor, então a gente quem já está dentro, a gente sabe que às vezes para a pessoa é mais confortável até ficar em pé. Então, é perguntado, sim. Para você é melhor agora em pé? Você prefere sentar? Como você prefere ficar? Paciente com muita dor. Paciente com muita dor, então, vai Procura depender uma muito. maca, né? Procura uma maca, né? Ah, sim, Paciente. sim. O paciente, às vezes, a gente acelera, né? Toda aquela parte mais burocrática de nome e dados, para ele ser atendido já o quanto antes. Legal. E, bom, dentro desse treinamento das pessoas, tá? O que você acha? Como é que porque assim, às vezes as pessoas chegam para trabalhar conosco e elas se assustam, porque elas olham elas começam a acompanhar, a gente decidiu por uma pessoa, ela começa a acompanhar o trabalho da recepção. E nesse trabalho da recepção, você começa a chamar todo mundo pelo nome. E as pessoas às vezes perguntam, né? Mas espera, vocês conhecem todos os pacientes pelo nome, né?
Conta um pouquinho sobre a importância disso, e sobre a importância, e como isso é natural, né? Assim, é construído, é uma construção. No dia a dia, a gente vai sabendo a frequência da pessoa, então a gente acaba, assim, conhecendo um por um, chamando pelo nome, perguntando como é que tá, às vezes até sabendo a quantidade de sessões que a pessoa tem, às vezes ela não sabe, e aí ela pergunta, a gente no ato responde, ou pergunta algo que foi comentado antes, nossa, mas você lembra? Nossa, você lembra o meu nome? É uma questão de hábito, sim, de costume. E a gente é multitarefas, né? Então a gente faz muita coisa, que é uma outra coisa que todo mundo, né, fica um pouco impressionado. Porque não tem jeito, né? Você está com um paciente à sua frente, você ao mesmo tempo tem outros pacientes te demandando no WhatsApp, tem e-mails para responder, tem relatórios para fazer, e todo esse trabalho ele é feito, né, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, eu acho que é muito interessante essa coisa da personalização, né? E até algumas técnicas de comunicação, onde a gente tem esse estímulo de todo mundo que atende paciente, ou de todo mundo que atende um cliente, na verdade, não é só para paciente que isso serve, você fala várias vezes o nome da pessoa, né? Então, assim, toda vez que toda vez que a pessoa escuta o próprio nome, ela se sente muito mais parte daquilo que você está falando e se sente muito mais parte daquele processo onde você não é uma pessoa que está alheia àquilo, não é uma pessoa que está à parte daquilo, não. Você é uma pessoa que está inserida naquele contexto, né? Quais são os principais pontos que você busca numa pessoa quando você busca uma pessoa para trabalhar numa recepção, já, mas pensando mais de maneira mais ampla, assim, com todas as habilidades que a gente precisa ter para organizar esse serviço e para organizar esse trabalho? É um ponto muito complicado, porque como é um cargo, né, que exige muitas demandas, é complicado você achar um perfil específico para isso, Sei. né? É interessante trabalhar de uma forma em que seja dividido tarefas, então cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, ou com a sua qualidade definida, cada um resolver aquelas questões, mas o perfil ideal é aquele que seja comunicativo, né, por conta de, de trabalhar com o público, querendo ou não, então, ser uma pessoa que saiba se comunicar, Sim. e ao mesmo tempo proativa, e eu acho que independente de tudo, você precisa encontrar também pessoas comprometidas, que eu acho que é talvez o mais difícil, né, dentro da área, são pessoas comprometidas e dispostas, né, a entender, a compreender como funciona, independente da área, né? A gente está focando um pouco mais dentro da fisioterapia, mas nas áreas do modo geral. Eu acho que o comprometimento das pessoas acho que é o ponto-chave, é o mais importante. Legal. Para você, quais são... bom, a gente tem lá uma primeira etapa daquele namoro dos pacientes. A gente tem uma primeira etapa onde o paciente decide vir para cá e depois o recebimento do paciente aqui, o acolhimento desse paciente. Como é que você vê você vê tudo como venda? Como é que é para você? Todo esse processo, como é que você vê isso? A maioria do tempo, sim, porque a gente se vende a todo tempo. Se a gente não está vendendo, a gente está comprando. Então, a gente vende a todo tempo. Então, a partir do momento que a pessoa ela se interessa por nós, pelo trabalho, foi através de algo que a despertou esse interesse. Então, houve sim uma venda. Após isso, eu vou apresentar ela a clínica da maneira que ela busca. Então, por isso, eu preciso conhecer a necessidade dela primeiro. Eu conhecendo a necessidade dela primeiro, eu vou apresentar a clínica conforme a necessidade dela. Então, eu também estou vendendo. A partir do momento que ela vem, a primeira impressão que ela tem de mim, da recepção, de outras secretárias, da outra equipe, da moça que passa limpando a clínica, e tudo isso é uma maneira de vender. Até antes disso, é a maneira que ele tem, onde ele tem para estacionar, ele estaciona o carro, tem alguém que estaciona o carro para ele?
Isso é uma venda, né? O fisioterapeuta, quando recebe ele e mostra e tá fazendo toda a parte, e está explicando para ele o que está acontecendo, também é uma forma de vender, né? Claro que ajudando, né? Sim. Fazendo com que nós somos resolvedores de problema. Sim. A gente ganha a vida resolvendo o problema dos outros, né? Isso. Então, automaticamente, pode ser que a gente não saiba, a pessoa não saiba, mas a gente está nesse momento vendendo, né? Apresentando para ele a melhor solução. Uhum. E fazer a pessoa permanecer à clínica e mostrar para ele que é importante que ele faça, também acaba sendo uma venda, né? Claro que sempre o favorecendo, né? Vamos pensar assim que é uma venda que o favoreça, e não apenas nos favoreça, mas vai favorecer a pessoa. Não é vender por vender, né? É vender para quem precisa e vender para quem vai se beneficiar, né? Exatamente. E essa honestidade de ser clara com as questões que você traz para fazer essa venda, para fazer essa conversão, né? Então, bom, eu acho super importante o papel da recepção, o papel, né? Eu costumo dizer que a gente não contrata mais recepcionistas, né? Eu costumo dizer que a gente contrata vendedoras, né? Que acolhem, que recebem esses pacientes, que se comunicam de maneira adequada e que usam técnicas de vendas para conseguir essa conversão, né? Essa comunicação eficaz com o paciente, o que eu vejo, Thalita, é que o que o paciente quer, falando agora como físio, dentro do consultório, né? O que o paciente talvez queira ver, eu acho que tem até menos peso no que você melhora da dor dele, no que você resolve. É lógico que se o paciente ele tem uma dor, ele tem um problema, ele quer a solução daquele problema, mas ele também quer, talvez, no primeiro momento, né? Como diz o Léo Costa, que é um fisioterapeuta pesquisador, um grande fisioterapeuta, um grande pesquisador, um dos maiores do pesquisadores de coluna do mundo, ele mesmo diz, né, que o acolhimento precede a evidência. Então, assim, saiba receber bem o seu paciente, saiba receber bem o seu cliente e receba-o da melhor maneira possível para que ele possa perceber que naquele local onde ele está, ele vai ser parte da equipe, parte da família, né? E é muito legal essa coisa de você conseguir mostrar, talvez, para o paciente que você está no barco com ele. O que eu já percebi ao longo da minha jornada, que é bastante tempo, é que talvez o paciente está muito mais atrás de alguém dentro do barco com ele, de alguém que o apoie, de alguém que o acolha, de alguém que o ajude, de alguém que o aconselhe, do que realmente alguém que só resolve o problema dele, entendeu? Talvez, eu nunca li nada sobre isso, mas talvez esse cara que acolhe melhor, esse cara que consegue trazer essa demonstração de que o paciente tem alguém com ele no barco, ele não está sozinho, talvez isso traga até algum resultado terapêutico do que aquele cara que talvez seja super resolutivo, mas seja super pragmático e super direto ao ponto, sem acolher e sem conversar direito. Então, essa comunicação eficiente, né? Essa comunicação eficaz, essa comunicação empática, parece fazer muita diferença nos pacientes, principalmente em pacientes, né, que são tratados com reabilitação, com fisioterapia. Outra coisa muito interessante também, né, é que fisioterapeutas, quando atendem pacientes, os pacientes, eles são atendidos, isso é um desafio gigante, assim, que eu vejo cada vez mais. Os pacientes, eles não estou falando que isso é fácil, tá? Mas, por exemplo, você tem um problema na vesícula, você tem pedra na vesícula, você tem que tirar a vesícula. O que acontece com você? De um certo ponto em diante, depois da consulta, depois do agendamento da cirurgia, de um ponto em diante, você está dormindo na relação com o profissional. E você não está acompanhando o que está sendo feito contigo. Assim, é uma entrega de confiança bizarra, grande, mas não tem ninguém te olhando na hora que você faz aquele procedimento, a não ser os seus colegas. Fisioterapeutas atendem pacientes acordados, atendem pacientes conversando, atendem pacientes reclamando, atendem pacientes que não estão melhorando, e a gente desenvolve certas habilidades de comunicação, de envolvimento, de aconselhamento e de se mostrar dentro do caminho do paciente que
torna esse trabalho ainda mais difícil a partir do momento em que você não ceda ao paciente, né? A dor para a maior parte dos profissionais, a dor ela é um empecilho para se fazer o procedimento. Ou seja, por que você usa anestesia? Você usa anestesia porque eu quero cortar sua barriga sem que você sinta dor, ou você tem um filho, faça um parto sem ter dor. Só que, então, eu preciso de um anestesista para tirar esse empecilho da minha frente. O fisioterapeuta não faz isso. Ele não anestesia o paciente e ele trata o paciente vivo, acordado, conversando, reclamando, ao vivo, a cores, e aquele paciente, quer a gente queira ou quer a gente não queira, ao final de cada atendimento, aquele paciente ele tem que se sentir servido, se sentir atendido e se sentir mais próximo do que ele quer com a vida dele, que é estar um pouco melhor, né? Fala um pouquinho desse... É um samba, é uma dança que a gente tem que dançar com o paciente, né? Onde às vezes um pisa no pé do outro, mas, né? Como esse manejo, esse gerenciamento, né, Thalita? É, ótimo exemplo. É, eu acho que a profissão em si, né, dentro da fisioterapia, ela precisa ser muito mais bem vista, né, vamos dizer assim, e alcançar muito mais áreas, porque realmente o paciente, e são perfis diferentes, né, e você tem que se encaixar conforme a necessidade dele, tanto como dor, necessidade de conversar ou não. Então, você tem que saber o momento que você tem que falar mais, você tem que saber o momento que você não fala, e isso tanto para o fisioterapeuta quanto para quem está lá na linha de frente. Então, é a mesma forma, a gente fala, existe até técnicas, né, que o espelhamento. Então, o paciente que fala bastante, você também fala bastante. O paciente que não fala, que é calado, você também diminui. O paciente que fala rápido, você fala rápido. O paciente que fala alto, você também fala alto. Então, isso vai fazer com que você tenha essa conexão e que você agrade a todo mundo, né? Ou que você consiga conseguir conciliar essas conexões com cada pessoa. Porque cada um é cada um. Mas aí nós, como estamos do lado de cá, a gente tenta nos aproximar mais dessas pessoas conforme isso. Então, nos espelhando como ela. Se ela fala bastante, a gente fala. Se não, não. E por aí a gente vai sambando. Porque é muito legal, assim, né? A gente tem que ser muitos em um só, né? A gente tem que ser muitos personagens, né? Eu acho que a pessoa jurídica de todo mundo é um personagem, né? Não que isso soe falso, e não pode soar mesmo, né? Se soar falso é muito ruim, né? Vai trazer uma imagem muito ruim. Mas a gente é um personagem, né? A gente, na pessoa jurídica, a gente é uma pessoa, com a família, com os amigos, a gente é outra pessoa, e cada papel tem os seus limites, cada papel tem a sua ética, cada papel tem suas bordas, as suas fronteiras, né? Então, assim, quando a gente vai, né, a gente faz um trabalho muito parecido, assim, porque eu aqui, você lá, os primeiros 5 minutos da consulta, assim, eu passo, o paciente está falando, geralmente na primeira metade da consulta é só o paciente que fala. É muito legal isso de que nos primeiros 5 minutos, principalmente, eu estou tentando detectar, escanear esse cara, essa mulher, essa pessoa que está na minha frente, para entender quem é essa pessoa que está na minha frente. Depois que eu detecto quem é essa pessoa, que perfil, tipo, se o cara fala para mim que eu vejo ele todo musculoso e ele fala para mim que ele é triatleta, já começa a ir para um perfil, né, de coisas mais aceleradas, de um paciente que quer as coisas mais rápido, de um paciente que quer as coisas mais pesado, talvez, se possível, sentir dor na fisioterapia seja legal, né? Eu tenho que fazer uma coisa de sofrimento, porque esse cara é um cara que gosta de sofrer, um cara que gosta de malhar, um cara que gosta de sentir dor muscular. Por outro lado, às vezes você vê uma pessoa tem a mesma idade daquela outra, mas ela é totalmente diferente, comportamento diferente, fala mais baixo. Como moldar a nossa personalidade ou o nosso personagem, pessoa jurídica, para toda a diversidade de pessoas que aparecem para falar com a gente e a gente tentar se encaixar, né? A gente tem que meio que ser meio igual água, né? Coloca num copo quadrado, ele fica quadrado, coloca num copo redondo, ele fica redondo.
como, né, fazer esse rebolado dessa dança com o paciente, tá? Para a gente conseguir uma comunicação mais eficaz. Então, é basicamente assim, nós somos únicos, né? Então, eu tenho a minha maneira, você tem a sua maneira, cada um tem a sua maneira. Mas é basicamente isso, é você identificar, por exemplo, como você deu o exemplo, se o paciente eu sei que ele é um atleta, ou ele malha, ou ele sabe, você já sente que para ele a fisioterapia, ele precisa sentir dor para ele sentir que está tendo efeito, do mesmo jeito, a gente lá na linha de frente. Então, a gente vai também direcionar o paciente para profissionais específicos. Então, é interessante a gente não só conhecer o paciente, como em um local que você tem um leque de opções, né, para distribuir essa pessoa, vamos supor, a não ser que ele tenha vindo direcionado a alguém, a gente também tem que ter esse feeling, né, de saber identificar e direcionar essa pessoa para um profissional que se encaixe com a personalidade dela. Sim. Você acha que uma provocação. Você acha que é impossível uma pessoa que está na linha de frente ali do acolhimento e da venda? Você acha que essa pessoa tem que se identificar com a empresa, senão não vai rolar? Tem. Não tem como trabalhar. Não, porque você tem que primeiro acreditar. Você lá na frente, se você não acredita nos profissionais que você trabalha, se você não acredita na técnica que é aplicada, no produto que você vende, é claro que existe a possibilidade, sim, de vender. Você pode, quem vende, vende. Mas você se identificar com um produto ou com um serviço é 30 mil vezes mais fácil. Você fala para a pessoa, só de você falar, você aguça aquela necessidade dela. Então, a maneira que você conhece também, eu acho que o conhecimento do que é apresentado, do que é realizado, também é muito importante. Porque se você não conhece, você acaba não conseguindo passar para aquela pessoa tudo que é apresentado, tudo que pode ser realizado aqui. Então, a pessoa da linha de frente, ela precisa ter, sim, esse conhecimento. Então, precisa parar um tempo, fazer um treinamento, mostrar para ela, eu vendo água na praia. Eu preciso conhecer essa água, qual que é o diferencial dela. E, do mesmo jeito, o nosso exemplo que é a fisioterapia. O que que é aqui, o que que a gente se diferencia dos outros, o que que a gente... às vezes nem se diferencia, mas o que que a gente proporciona? Então, dentro da fisioterapia, ou às vezes a gente recebe muitos pacientes que têm o famoso Dr. Google, né? Então, eles já fazem aquela pesquisa e eles já veem como se ele já fosse, tipo, eu preciso fazer aquilo, isso aqui. Então, a gente precisa primeiro chamar a sondagem, né? Entender o porquê que essa pessoa está buscando aquilo. Através de quê? Através de perguntas. Então, eu preciso primeiro saber o que essa pessoa quer. E veio através de uma indicação de quem? De alguém? Como que você definiu que essa técnica para você é necessária ou é a ideal? E aí eu vou conhecer se a pessoa realmente veio através de algum outro tipo de conhecimento, ou às vezes a pessoa deduz, né? Às vezes alguém fala para ela. Então, a chave da gente conseguir definir e conhecer as pessoas que chegam a nós é perguntar. Tá, legal. Bom, agora vamos falar um pouco de tecnologia e de ferramentas, assim. Por exemplo, quando a gente começa um consultório, ou quando a gente começa a atender paciente domiciliar, a gente atende 2 pacientes por dia, 10 atendimentos por semana, é uma coisa pequena, é pouca coisa, e você consegue reter na sua memória todos os pacientes que você vê todo dia. Lógico que você vai anotar isso em algum lugar para ter o horário, vai usar um Google Agenda, vai usar qualquer coisa, qualquer ferramenta gratuita simples, né? À medida que você vai crescendo, à medida que o seu negócio vai crescendo, à medida que você vai tendo uma visibilidade maior, uma circulação maior de pessoas, a gente tem que começar a lançar mão de ferramentas para não ficar dependendo da memória, porque a memória já não vai dar conta, né? E uma coisa muito interessante que eu aprendi com você, ao ter o seu trabalho aqui com a gente, foi a questão da ferramenta de CRM, né? O relacionamento com o cliente, metodicamente embutida dentro de uma ferramenta que faz com que a gente não se esqueça de ninguém e faz com que as suas lideradas na recepção não dependam de memória, não dependam de lembrar do seu João, não dependam de se lembrar da Dona Maria, para que ela seja lembrada. A ferramenta vai te lembrar.
Conta para mim sobre CRM e tal, depois a gente vai falar um pouco sobre esses passos do CRM. Conta para mim um pouquinho sobre a importância de CRM numa clínica que já passou de um certo ponto. Sim, é o que você falou. Enquanto a clínica é pequena, a gente consegue abraçar, né? O braço alcança, Sim. mas chega uma hora que você não consegue mais suprir a necessidade ou não lembra realmente da quantidade de pessoas que entram. E a gente tem que ter essa consciência de que quem está aqui também é muito importante, mas quem tentou estar aqui também é muito mais importante. Então, a gente usar essas ferramentas ao nosso favor faz com que nenhuma pessoa seja esquecida, né? Então, todas as pessoas que entram em contato, elas precisam estar, sim, num banco de dados, armazenadas, nome, telefone, para que a gente consiga trabalhá-las. Porque pode ser que ela não venha hoje, mas pode ser que ela venha mês que vem, pode ser que ela até venha ano que vem. Então, a ferramenta de CRM é para isso, para a gente reter essa pessoa e ter a mentalidade de que todas as pessoas são importantes. Se ela entrou em contato, né, conosco, é porque ela tinha uma queixa, ela tinha um problema. Então, essa ferramenta serve para futuramente, semanalmente, a gente entrar em contato com essa pessoa para saber se ela conseguiu resolver, porque às vezes ela resolveu, às vezes ela buscou ajuda em outro lugar e às vezes não. Então, às vezes ela ainda precisa de ajuda. Então, é mais para isso, né? Para a gente não perder ninguém. Legal. E aí, quando você pega o nome de alguém com o número de WhatsApp, aquilo é um lead, que a gente chama. O nome que a gente usa é lead. Sim. O lead, ele é aquele conjunto de dados, que seria basicamente o nome e o WhatsApp do paciente, e a suposta pretensão desse paciente de precisar de fisioterapia ou de um atendimento. Como é que esse passo a passo, quais são as fases do CRM, né, na imputação do dado lá como lead, isso muda de nome ao tempo, eu não sei, É, vira paciente em algum momento? geralmente a gente passa a denominá-lo de paciente quando ele faz um agendamento. Tá. Quando ele vem, ele se torna um paciente. Mas às vezes a gente chama lead de paciente também, né? No nosso caso. Quais são as etapas? Isso. Paciente que chega, ele já chega querendo ou não, todo paciente que busca um auxílio, ele tem uma emergência. Então, ele tem a prioridade. Então, quanto antes agendá-lo, melhor. Sim. Então, a gente preza sempre para um agendamento instantâneo. Se tiver o horário hoje, é esse horário que vai ser sugerido, né? Então, se não tem, no dia seguinte, no dia seguinte. O paciente não agendou, o lead não agendou, vai ver, vai confirmar a agenda dele. Então, o CRM serve para isso. Então, existem ferramentas, né, plataformas hoje em dia que você consegue inserir essa pessoa e te fazer um lembrete para você enviar uma mensagem para ele novamente ou realizar uma ligação. Então, é através disso que a gente vai trabalhar. Geralmente, é interessante no dia seguinte, se essa pessoa entrou em contato hoje e ela não respondeu, um contato sempre amigável, né? Tipo, perguntando sobre a conversa do dia anterior, se ele já conseguiu agendar, ou como que tá a dor, porque às vezes a pessoa ela falou o que ela tem, né? Ai, eu tô com dor na lombar, ou ai, tô com encaminhamento para fazer alguma coisa específica. Então, a nossa abordagem segunda é sempre através disso, para continuar a conversa, né? Então, a gente sempre pegar esse gancho para dar continuidade. E geralmente, pelo menos uns 3 contatos, né? É o mínimo que a gente faz para essas pessoas que não estão agendando, né? E não ser nunca esquecido. Essa pessoa que, vamos supor que a gente tenha entrado 3 vezes em contato com ela, ela vai continuar no banco de dados para um contato futuro. Então, a gente não vai perdê-la. E aquela nossa ideia, que eu não sei se foi colocada em prática, eu sei que você está trabalhando nisso, mas a nossa ideia, né, o CRM é uma ferramenta que ela não, ela pode ser infinita, né? Você põe quantas etapas você quiser, né? Então, eu acho que uma ideia muito legal que a gente está organizando aqui, que a gente está implantando aqui, eu sei que você está trabalhando arduamente nisso, é da gente, e a gente está, inclusive, te liberando mais de tempo para você olhar mais para isso, no começo, o CRM, que é a sigla de Customer Relationship Management, né? Então, você tem
uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, basicamente é isso. Só que, dentro de uma ferramenta de relacionamento com o cliente, eu quis botar meu pitaco de fisioterapeuta para entender qual é a jornada desse paciente dentro da clínica e, por exemplo, ele entra lá como um lead, é um número de WhatsApp com o nome completo, e ele passa lá pelas etapas de contato, decidiu agendar. Agendou, chegou aqui, foi bem acolhido, foi bem recebido, gostou do que viu, fez uma avaliação com o profissional, ele gostou do profissional, gostou da estratégia, concordou com a tática e começou um tratamento. Teoricamente, dentro do CRM, esse paciente que adquiriu um pacote de atendimento, adquiriu o serviço e está fazendo tratamento, ele entra num banco de dados de clientes, né? Sim. E aí eu quero esticar essa ferramenta, usando ela para entender a jornada do paciente dentro da clínica. Quantos desses pacientes abandonam o tratamento? Quantos desses pacientes vão para o tratamento até o final? Quantos desses pacientes, como a gente tem outros serviços, né? A gente tem pilates, a gente tem acupuntura e massagem, a gente tem programa de queda em idosa, prevenção de queda em idosa, a gente tem preparação física. Quantos desses pacientes migram para outro produto, aumentando o LTV, né? Mais uma vez uma sigla de Lifetime Value, né? De quanto esse paciente continua dentro do serviço, continua consumindo os seus produtos e deixando valor ao longo do tempo, né? Então, eu sei que você está trabalhando nisso, mas o que você acha dessa ideia da gente botar dentro da jornada do CRM todo paciente que tiver alta, todo paciente que abandonar, e a gente tentar descobrir por que abandonou, porque estava insatisfeito ou porque mudou de cidade, né? O que você está achando disso, dessa implantação que você está fazendo? É fantástica, né? Porque a gente vai saber, a gente vai ter noção de pessoas que estão fora e que querem migrar, né? Que querem fazer o tratamento, e a gente vai ter a noção de quem está aqui e que permaneceu, ou porque gostou, ou porque migrou para uma outra área, mas que permanece aqui. E aí, consequentemente, a gente vai saber também, porque se a pessoa ela está aqui fazendo fisioterapia e ela migrar, isso é mais um ótimo sinal. É um sinal que ela se interessou, se vinculou e que a gente está no caminho certo. É isso. E a gente vai saber também se está existindo essa troca também entre as áreas, né? Se o paciente que está fazendo uma coisa, ele está sendo direcionado a fazer outra, ou não, isso também vai ser um termômetro. Eu acho que é muito legal, assim, eu acho que a gente vai migrar para isso, né, com o tempo, a gente ter os setores sendo bonificados por performance, né? É muito importante que as pessoas que trabalham envolvidas com o negócio, elas consigam tirar proveito da competência delas e consigam melhorar seus ganhos através de um trabalho baseado na performance, né? Isso eu acho que é uma migração que a gente está fazendo, de botar todo mundo no mesmo barco, ou seja, não é só o fisioterapeuta que está interessado que aquele paciente tenha uma longa jornada na clínica, que aquele paciente... E não é porque a gente não quer dar alta, a gente ama dar alta, né? E no momento da alta, que a gente tenha transformado esse paciente com a consciência de que ele tem que fazer atividade física regular e, de repente, fazer com a nossa equipe. Então, assim, eu acho muito importante que as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, né, a equipe de relacionamento com o cliente tenha uma meta para bater, ter metas parece ser uma coisa muito interessante, depois que a gente colocou metas aqui, a equipe toda se desdobra para alcançar a meta. Então, assim, se tem uma sugestão como empresário que eu posso dar para os meus colegas tenham metas para todos, tenham metas para a recepção, tenham metas para os colegas profissionais que atendem os pacientes, tenham metas de equipe, tenham metas de empresa como um todo, né? A outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente ter o ganho do profissional que trabalha, mas também ter o variável que faça com que as pessoas tenham vontade de entregar mais. E é lógico, né?
o que vai ser o guardião dessa relação com o cliente, para que isso não se torne uma coisa tóxica, uma coisa de vender a qualquer preço, é princípios, né? A gente tem que ter princípios da empresa, onde a gente vai até a página 10 e da página 10 ninguém passa. Então, assim, a gente tem as nossas fronteiras, os nossos limites éticos, os nossos limites de delicadeza, os nossos limites de entendimento do que são os princípios da empresa, né? Meta parece ser... Ter o que perseguir parece ser uma coisa transformadora, né? Eu só trabalho com meta. Senão eu perco os focos. Eu acho que não só na parte profissional, mas na vida, né? A gente precisa ter um objetivo. Quando você tem um objetivo, nem que seja mínimo, né? Mas quando você não tem nada em vista, ou nada a atingir, ou nada a superar, fica tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, se você conquistar aquilo, ok. Se você não conquistar também, tá tudo bem. Então, você ter um objetivo faz com que a gente tenha um foco. E que independente do que aconteça, você tá buscando aquilo, né? Isso faz com que a gente também tenha uma visão diferente, né? De não deixar as coisas, vamos dizer, vagas e deixar as coisas alinhadas. Tanto que diariamente a gente tem os nossos objetivos lá no nosso olho, para todo dia a gente perseguir aquilo, né? Então, a meta não só dentro da parte da profissão em si, eu acho que todo mundo, independente do que qualquer um faça, tenha metas, que é ideal. Eu acho que muito legal, transformador, ter a ferramenta de CRM. Eu acho que todo cara que passa de minúsculo para pequeno já tem que pensar numa ferramenta de CRM, né? Não dá para ficar sem. Sim, principalmente aquele profissional que é sozinho, né? Então, independente se você tem uma equipe ou não, às vezes você tem muitos afazeres, né? E aí, às vezes, voltando de novo na área da fisioterapia, às vezes o profissional da fisioterapia ele tem um cuidado maior em como tratar aquele paciente e acaba deixando sem querer de lado as pessoas que às vezes talvez sejam uma oportunidade de um paciente novo. Então, você ter essa ferramenta, não que você precise pagar, mas que você tenha a sua planilha do Excel, entendeu? E que você tenha o seu tempo para colocar essa galera lá. Exato. E além disso também, né, galera, acho que é importante ter a ferramenta de CRM para você ir empilhando a sua carteira, o seu portfólio de pacientes, você ter lembretes de quando falar com esses pacientes, por exemplo. Outra coisa que a gente quer fazer aqui, que a Thalita está trabalhando nessa implantação, é dentro desse CRM, por exemplo, todos os pacientes que têm alta, a gente botar ele numa coluna de alta, tipo, o paciente, a Thalita teve alta, eu puxo ele para o paciente que terminou o tratamento e está de alta. E ele ficando aqui ou não, esse paciente, a gente tem um lembrete no sistema onde fala, olha, faz um mês que a Thalita teve alta. Então, a Thalita comunica o fisioterapeuta que atendeu, foi o Fernando que o atendeu. Fernando, hoje faz um mês que a Maria teve alta, tal. Troca uma ideia com ela. E aí, como é que você tá? Isso mostra nosso comprometimento, nossa proximidade. E falando para o paciente, está tudo bem, precisa de alguma orientação, precisa organizar seus exercícios, precisa atualizar, está fazendo exercício, né? E outra coisa legal também é que dentro de serviços onde você tem, dentro de empresas onde você tem mais de um serviço, onde naturalmente um paciente que fez físio pode migrar para um Pilates, onde naturalmente um paciente que fez físio reabilitou um LCA pode fazer preparação física, entender quem são esses profissionais que, além de serem bons profissionais para acolher e avaliar, atender, quem são esses bons profissionais para revender e aumentar o LTV desse paciente, aumentar o lifetime value, ou seja, manter o paciente aderente à clínica usando outro serviço de longo prazo, que é onde não tem alta, que é preparação física, atividade física, Pilates, onde você vai fazer, e sempre naquela coisa baseada muito no clima do lugar, assim, um ambiente gostoso, um lugar onde a pessoa se identifica de ficar, e também sabendo que, olha, qualquer coisa que aconteça, estamos aqui. Então, o paciente relaxa, fica tranquilo e sabe que pode ali treinar, fazer seu exercício. Qualquer problema, se ele precisar, num dia, fazer uma massagem para melhorar, a gente vai estar lá, né? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a gente a
a agregar, e também dentro desses profissionais que conseguem fazer essa segunda venda, como retribuir para esses profissionais de maneira variável, que além de fazer o trabalho dele, ele conseguiu vender outro produto que ele nem vai ganhar, né? Que é o professor de educação física, que é a instrutora de Pilates vai ganhar, mas esse cara precisa ser monetizado, esse cara precisa ser recompensado por manter o valor desse paciente aqui dentro da clínica. Sim, isso faz com que a pessoa talvez tenha um pouco mais de interesse, né? Porque às vezes a pessoa não é nem falta de interesse, talvez, é mais aquela rotina, né? E você tendo um objetivo, a gente volta de novo nas metas, nos resultados. Você tendo um retorno diante daquela sua ação, facilita, né? Mas aqui a gente já vê, por exemplo, hoje mesmo, duas pessoas se encontraram, que se conheciam, mas eu acho que nunca tinham se visto aqui. E uma já estava numa outra etapa. Um estava em uma, a outra estava na outra. E foi explicado isso. A outra pessoa explicou, não, mas agora eu já estou fazendo Pilates. Então já desperta isso também a vontade da outra pessoa e essa visualização, e a gente deixa bem claro isso. Né? Não é algo que a gente não deixa separado, a gente deixa junto. Então, o paciente, desde o momento que ele entra aqui, ele sabe que ele pode fazer uma massagem, ele sabe que ele tem que fazer o Pilates depois, ele sabe que ele tem a preparação física disposta aqui para ajudá-lo depois. Então, acaba se tornando também um objetivo dele. A partir do momento que ele vê que outras pessoas também migraram, ele vai ter essa necessidade, essa vontade. Então, é algo que também aqui acontece leve, suave, né? Algo que sem atrito. sem atrito, porque a pessoa ela já chega falando, então depois que eu terminar aqui, eu vou fazer um Pilates. Exato. E é muito legal, assim, porque em alguns poucos momentos em que houve uma certa insatisfação com o serviço, principalmente o serviço de segundo passo, ou que no meio do atendimento teve uma turbulência, o paciente precisou de um outro serviço agregado àquele primeiro atendimento em fisioterapia e reabilitação, algumas vezes o paciente, ele vai lá, ele está aqui nesse primeiro serviço, ele vai para aquele segundo serviço e volta, e fala assim, poxa vida, é muito interessante como a linguagem das pessoas, apesar das áreas serem diferentes, a linguagem é muito parecida. Eu me senti tão acolhido lá quanto eu me senti acolhido aqui, e a tua equipe ela é muito sincrônica, assim, ela tem muito uma energia igual, uma coisa igual. Isso é uma coisa que leva séculos para construir, mas a gente conseguiu construir com a ajuda de todo mundo. E em alguns momentos em que isso não funcionou, o paciente chegar para mim e falar assim, Elio, essa pessoa destoa da sua equipe. Entendeu? E é engraçado, porque nem sempre quando alguém destoa da equipe, isso quer dizer que a pessoa tem que ser retirada, né? Às vezes foi um dia que não deu certo, alguma coisa que não estava bem, ou às vezes o paciente também percebeu de uma maneira errada, mas assim, sei lá, não rolou. Mas o que aconteceu muitas vezes na minha vida é que o que eu percebi é que eu como gestor, eu como dono de clínica, na maior parte das vezes eu não demiti as pessoas. O que parece é que quando você tem cultura forte, quando você tem um jeito de fazer as coisas, quando você tem fronteiras bem delimitadas, eu acho que a gente cria como se fosse um campo de força ao redor da equipe. E esse campo de força, eu já falei 1000 vezes esse podcast, eu vou falar 1001. Mas eu acho importante isso. Primeiro, o que é cultura, né? A cultura de uma empresa é tudo aquilo que o dono, o gestor, ou o líder, ou o coordenador suporta. Só que isso passa uma mensagem. Então, assim, se a Thalita vem aqui super bem vestida trabalhar e tá tudo bem, ninguém fala nada, isso significa que trabalhar bem vestido é suportado pelo sistema. Se um dia a Thalita vem trabalhar com a mini saia e um decote, ou vem um cara que, um fisioterapeuta, de repente, ele faz uma tatuagem em metade do rosto dele, assim, todo, para não ficar falando que eu estou falando de mulher, tem certas coisas que a gente não vai tolerar. E aí a própria cultura vai falar para essa pessoa, olha, isso aqui não é tolerado. E se eu, de repente, pego a Thalita e tiro a Thalita da equipe, isso passa uma mensagem para o restante da equipe. Isto aqui não é tolerado. Então, dentro do campo de força que eu estava falando,
Na maior parte das vezes que uma pessoa destoou do time, que uma pessoa não sincronizou com o time, a pessoa pediu para sair sozinha. Eu não precisei botar a mão nela e tirar ela de lá. Eu não precisei demitir. Eu não precisei, porque o próprio comportamento dela expurga ela através da reação da equipe. Então, quem demite, quem contrata, é lógico que o líder muitas vezes tem que tomar frente disso, mas na maior parte das vezes não é o líder. A própria equipe expurga e faz com que aquela pessoa não se sinta mais naquele lugar. Então, esse campo de força ele serve para duas coisas: para atrair as pessoas certas para elas se aproximarem, que a gente já encontrou muita gente ao acaso, as pessoas elas simplesmente se aproximam, e para repulsar as pessoas que devam sair. Então, através da cultura bem forte, empurrar essas pessoas para fora. Não é isso que você vê por aí? É isso mesmo. É isso mesmo. É engraçado, né? Porque é algo que simplesmente acontece, é realmente o que você falou. Existem pessoas que se encaixam e que automaticamente se repelem, né? É como se fosse um imã, ou um imã ao contrário, né? É. Quando a pessoa faz de tudo para se afastar, e quem se aproxima, que se identifica. É bacana isso, realmente. E isso eu acho que eu acho que é raro, viu? É muito bom. Bom, vamos aqui para as perguntas finais, cara. Que conselhos você daria para um cara que está, uma pessoa, um homem, uma mulher, um fisioterapeuta, um profissional da saúde? Que conselho você daria para clínicas novas que estão começando a estruturar a recepção, a área da aquisição, a área da venda? Eu acho que primeiro você buscar perfis é, de pessoas comunicativas, e de pessoas que saibam realmente o que querem, que tenham um objetivo, que sejam proativas. Eu acho que a proatividade, às vezes fica até meio clichê, né? Porque a maioria das pessoas chegam e falam, eu sou proativa, e enfim. Mas é uma Quem característica. não é, não fala que não é. Todo mundo acha que tem bom senso. Eu nunca vi ninguém falar assim, todo mundo tem bom senso? A pessoa levanta a mão e fala assim, não, eu não Eu tenho não bom tenho. senso, nasci sem bom senso. As pessoas falam assim, não, eu sou canhoto, eu sou destro, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou preto. Agora, eu nunca vi falar assim, não, eu não tenho bom senso. Eu nunca vi. Então, mas É aí um problema. é um problema. Mas esse tipo de característica faz muito sentido, né, para essa área. Hum. E, e eu acho que buscar um objetivo. O que aquela pessoa busca, né? Eu acho que independente do padrão ou do que a pessoa seja, o que ela busca fora daqui? Quais são os objetivos? Como que é a vida dela fora? Então, eu acho que para você fazer qualquer tipo de contratação, eu acho que você precisa primeiro saber qual que é o objetivo daquela pessoa lá fora. O que ela busca na vida dela. Sim. Né? E aí sim, fazer muitos treinamentos. Então, pessoa que chega e não sabe realmente o que se passa dentro daquela área ou dentro daquele produto, precisa sim ser aplicado um treinamento, ela precisa entender como que funciona, o que como que funciona. E eu acho que uma pessoa também muito curiosa. Acho que Sim. pessoas curiosas são importantes também. É interessante, porque ela vai atrás, ela vai buscar, Sim. né? Então, a dica é essa, que você busque pessoas que tenham objetivos fora da área profissional e, através disso, você molde-a, né? Dê um treinamento, tire um tempo para você passar informações para ela, passar um conhecimento que você quer, porque só assim a gente vai construir algo que tenha realmente a cara do que você quer conquistar. Te vem à memória alguma história de algum paciente, alguma história de alguma coisa, de algum impacto significativo na experiência do paciente, da recepção, assim, te ocorre alguma coisa? Uma história. Nossa, tem várias. Boas ou não? Não, boas, lógico. Pelo amor de Deus, terminar o negócio com alegria, né? É, eu acho que a gente conversar com a pessoa, mostrar para ela que o local que ela vai tratar, o local que tudo que você falou deu certo. Quando, sabe, não que você fez uma promessa, mas que você direcionou aquela pessoa de forma certa e você vê a evolução dela,
é muito satisfatório. E isso a gente vive constantemente. Então, agora eu não tenho nenhuma história fixa, mas a gente tem muitos pacientes que chegam debilitados, que chegam com dor, que chegam inseguros, e que existe, assim, uma reviravolta, né, da vida deles. Tipo, eu achei que isso não ia acontecer comigo, e aconteceu. Eu achei que eu não ia ficar bom, eu fiquei bom. Então, essas histórias que fazem, eu acho que faz com que a gente queira cada dia mais e busque cada dia mais Sim. e queira conquistar cada dia mais, né? Acho que uma coisa muito legal que você vê, que vocês que estão lá na frente veem, é como o paciente saiu da recepção e veio para o consultório e depois como ele volta para a recepção, né? Qual é essa Sim. transformação de uma consulta, né? Às vezes, Então, de uma conversa, porque não foi feito nenhum procedimento, foi só uma conversa, uma escuta ativa, uma conversa, né, dessa transformação a gente, importante. na nossa área, a gente tem muitos pacientes pessoas que chegam talvez desacreditadas, desanimadas, e aí o nosso papel é mostrar para elas que existe solução e que a gente está aqui para resolver o problema dela. E é isso, tem pessoas que chegam e são. Tanto que a gente até fala, não, a pessoa é grossa, ou a pessoa é rude, tudo bem, deixa a pessoa ser rude, ela vai fazer o atendimento dela e ela vai voltar outra pessoa. E em muitos casos, sim, acontece isso, da pessoa voltar a uma outra pessoa. Poxa, muito legal. Thalita, obrigado pelo seu tempo, pelo seu talento, pela sua Imagina, expertise e pela sua disponibilidade aqui com a gente. Obrigado, viu? imagina, eu que agradeço. Tenho certeza que vocês vão gostar desse papo, eu tenho certeza. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, esse ponto do finzinho do podcast. Lembrando a todos que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no YouTube, curte esse vídeo, manda para alguém que você gosta. Vai lá no Spotify, também deixa teu comentário no YouTube, fala com a gente, fala o que você achou desse episódio. Manda para as pessoas que podem se beneficiar dessa questão do atendimento, dessa questão da venda, dessa questão do relacionamento com o cliente. Eu tenho certeza que isso pode potencializar e melhorar a vida dos empreendedores, que nós somos o motor do Brasil e a solução do Brasil é a solução do mundo. Eu espero vocês no nosso próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.